Isso já gerou no meu coração e eu estou já faz algum tempo caminhando em cima dessa palavra e meditando em cima dessa palavra. E a gente precisa entender. Se você puder abrir comigo em Jeremias 50, 14. Ontem o pastor falou muito sobre Jeremias, sobre o profeta. E aqui na Bíblia diz que é um profeta chorão, né? Tem alguns que estudam, historiadores, teólogos, sei lá o que dá para falar, mas chama esse profeta de chorão. E eu me identifico com ele, porque às vezes quando nós estamos meio chorando, choremos junto. Porque não tem como se emocionar com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Ele fez. Se nós for pensar hoje, o quanto Ele tem feito na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui, mas o quanto tem gerado compromisso, o quanto tem gerado comprometimento com aquilo que Ele tem feito. O quanto de você tem se comprometido com aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Porque amar a Deus, gente, bênção, fácil, mas não é só amar. Tem uma coisa muito importante que precisa acontecer: obedecer. E essa palavra às vezes, né? Porque obedecer nos dia bom, fácil, bênção. Obedecer no dia mal, às vezes, fica difícil. Então é o comprometimento. Eu me lembro que a Simone, ela abriu um culto de virada de ano. E ela falou assim, que nós temos compromisso, constância naquilo que o Senhor está fazendo. Constância em Cristo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis do cristão, é você ser constante nele. Sim ou não? Não é só eu aqui. Me ajuda aí, gente. Para vocês não dormirem, vamos ministrando junto, pode ser? O quanto a gente é comprometido, o quanto a gente é constante nele, o quanto a gente busca, o quanto a gente se entrega, o quanto a gente está fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu vou dizer uma coisa que talvez escandalize, mas não é nem tanto orar, mas é entanto você fazer aquilo que Ele estabeleceu para você. O quanto é você evangelizar onde você está. Evangelizar o ambiente de trabalho, evangelizar o ambiente que você está indo, evangelizar, e guarda de manhã tá blá blá blá. Evangelizar aonde você está. Porque nós como Cristo, como pequenos cristãos, como cristãos, nós representamos Ele aqui na terra. E como nós representamos Ele? Que caráter nós estamos tendo? Qual tem sido a nossa constância? Então, Jeremias 50, 14 vai dizer assim, ó: tomem posição de combate e voltem à Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. E nós vamos começar a olhar para o sistema que está aqui hoje, né? Para o mundo aí fora. É ou não é uma Babilônia? Sim ou não? Tá do jeito que não vou dizer o nome que é. E o que nós temos fazendo nesse tempo? Como nós temos preparado? Como nós temos afiado as nossas flechas? Porque nós somos flechas. Como nós estamos se afiando nesse tempo? Como uma flecha, porque a flecha ela tem um tamanho, ela tem um peso, e nós vamos pensar no Senhor, né? Um só peso e uma só medida. Então ela tem um tamanho, tem um peso e ela precisa ser afiada, gente. Senão ela não vai acertar. Quando acertar o alvo, ela não vai agarrar no alvo. Ou quem sabe seja para ferir, cara, ela não vai atravessar. Por uma caça, ela não vai atravessar. Mas então nesse tempo é como nós estamos preparando, o quanto nós estamos dedicando nele. Então nesse texto o profeta Jeremias estava dizendo naquele tempo que nós podemos trazer para esse tempo, que nós devemos afiar, preparar as nossas flechas para lançar contra a Babilônia. Então nós somos essas flechas que somos lançados contra a Babilônia. Só que nós pais também precisamos entender, porque, voltando a dizer, como arco e flecha, tem um tempo que nós também somos o arco. Por quê? Porque nós temos as flechas do nosso aljava, como diz o rei Davi. Então nesse tempo, como nós estamos se dedicando com as nossas flechas? Eu tenho 4 na minha aljava, não sei quantas vocês têm. E a gente erra com as nossas flechas. Às vezes a gente não afia bem elas.
Às vezes a gente erra da forma com que a gente corrige ou da forma que a gente está conduzindo. Então, nesse tempo, é o tempo de nós nos dedicar em nos afiar e afiar as nossas flechas. Esse é o tempo que nós devemos nos dedicar para quê? Para que nós venhamos combater um combate que não é de qualquer jeito que nós vamos ter que ir. Não é de qualquer jeito. E aqui a palavra está dizendo, não poupem flechas. Porque também está falando de outras pessoas que chegam ao nosso derredor. Nessa manhã eu quero me ater mais sobre o arco. Depois, daqui por diante, cada um tem mais 3 ministrações. Quem vai estar em todas elas aí, gente? Amém. Glória a Deus. De meio-dia vai ter um negócio bom, né? Falou em comida, crente vem, né? Não pode ser assim, né, Ana? Então o que é? É da forma como nós estamos sendo conduzidos, da forma como nós estamos se dedicando com tudo isso. Então, Babilônia, que é o sistema aí fora, estão comigo? Babilônia sendo o sistema ali de fora. E nós somos flechas, mas também arcos em um certo tempo. Porque nós temos as nossas flechas ao nosso derredor. Você vai dizer assim, mas eu não tenho filho. Você jovem talvez está pensando assim, eu não tenho filho ainda. Mas eu quero te dizer que você também é flecha. Porque no ambiente que você está, você pode lançar alguém, você pode preparar alguém, você pode afiar alguém. Com o caráter e a conduta que você está tendo naquele lugar. Então nesse tempo é como nós estamos nos comportando como cristão. Como nós estamos nos comportando como filho de Cristo. Como nós estamos nos comportando com o nosso caráter de Cristo. Tem dias que a gente sabe que não é fácil, gente, mas há uma dedicação, e para isso ocorrer precisa ter um altar. Diga comigo, altar, para você não dormir, tá junto. Altar, nós precisamos no altar, porque no altar nós começamos a reconhecer um lugar de morte, um lugar de sacrifício, aonde nós morremos para muitas vontades nossas. Então esse é o tempo onde nós estamos sendo preparados. Talvez muitos de nós estamos sendo flecha nesse tempo, mas talvez muitos de nós estamos sendo arco também, porque nós estamos lançando pessoas, lançando os nossos filhos, lançando alguém a um alvo, a um ponto. Deixa eu ver se está aqui, ó. E esse alvo é Jesus. Esse é o nosso alvo. O alvo não é quem ministra, mas o alvo é Cristo. Então não importa quem está com o microfone na mão, o nosso alvo é Cristo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga, seu alvo é Cristo. Então foque nele. Foque nele. Porque se nós não focar em Cristo, a nossa desilusão ou decepção com alguém que está no nosso derredor, do nosso lado, ou com outra pessoa próxima, vai nos tirar do nosso foco. Porque o teu foco não é Cristo, o teu foco é aquela pessoa. No meio de uma discussão e de um problema, você não foca em Cristo, você foca na pessoa. E aí você perde o alvo. Aí você perde um ponto de referência. E o nosso alvo, se for Cristo, todas as nossas desilusões e decepções vão ser curadas e sanadas. Porque nele não há desordem, nele não há erro, nele não tem decepção, nele é um amor que nos constrange. Então você jovem, o teu foco não é os teus pais, o teu foco é Cristo. Às vezes as pessoas chegam perto de nós e dizem, mas o que nós vamos fazer? Minha esposa não está entendendo, meu marido não está entendendo, meus filhos não estão entendendo, meus pais não estão entendendo. Ore. Mas orar? Ora. Por que orar? Volte teus olhos para Cristo. Você vai pensar assim, meu casamento não está mudando, minha vida não está mudando. Ora. O problema é que é no teu tempo. E o problema é que você não vê que o Senhor está te puxando para trás. Mas o Senhor quer me deixar para trás? Não, Ele quer te dar força. Porque quanto mais para trás você for, mais força no alvo você vai ter. Quanto mais pressionado você for, mais no alvo você vai acertar. Nós temos um lema lá em casa. Esses dias nós estávamos sentados, conversando. Daí vem aquela conversa, sabe? Não sei se você, pai, já teve. Mas o pai cobra mais de nós. Mas o pai não sei o quê. O pai puxa mais nós. Como é que os outros tu deixa e nós não? Vocês são os meus filhos. Porque nós somos a nossa família. Nós temos um lema que é o quê? Que bom. Que bom que não é nosso. Porque eu quero levar o entendimento que nós não devemos focar no que o outro está fazendo, mas sim naquilo que nós estamos construindo.
Porque quando você foca no que o outro faz, você para de construir algo na tua vida. Então decepção e desilusão é algo que você tem que tirar do teu coração, e você tem que voltar os teus olhos ao alvo, que é Cristo. Quando nós estamos focados nele, tem coisas que não vai mudar, porque você não para de construir. Alguém vai errar com você, você foca naquilo que você está construindo. Alguém vai errar contigo, vai errar com os teus filhos, você foca naquilo que você está construindo. Você tem uma decepção no trabalho, você foca naquilo que você está construindo. Porque quando você foca naquilo que você está construindo, Deus constrói em você. Por isso que esse é um tempo que nós precisamos ser afiados para essa direção. Ontem eu estava falando com quem que nós estávamos? Com o Cleito. Nós estávamos numa janta ontem, e depois aqui, e nós falamos sobre, cara, nós vamos ter que começar a ministrar coisas que nós já ministramos lá atrás. Vamos ter que começar a falar de coisas que nós já falamos. Porque tem coisas lá de trás que a gente já falou, que tem muitos que não entendem. Até nós não entendemos algumas coisas. Então nós precisamos bater em cima de novo. Sabe aquele louvor? O meu alvo é Cristo. É esse mesmo. É isso que precisa ter no nosso meio. É isso que precisa ter no nosso coração. E para isso nós somos preparados. Nós, como pais, instruindo os nossos filhos, para que um dia eles se casem e tenham a família deles. Porque uma família, ela não nasce quando nasce um filho. A família, ela nasce quando vocês casam. Ontem a Paula estava no aniversário, nós estávamos indo lá, vou falar de você. Nós estávamos indo para lá, e daí a Karina disse assim, não, será que ela já está em casa? Porque estava em lua de mel, né? Casou sábado, estava em lua de mel. E a Kathleen estava na mesa. Ela olhou para mim, pai, eu não tive lua de mel ainda. Eu disse assim, está amarrado. Não é tempo. Não é tempo para essas coisas. Então tu vê que tem um tempo para todas as coisas. Dá risada, não é você, né? Então tem um tempo para essas coisas. Tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo, tem um jeito, tem um modo. E não é no teu tempo, não é no teu jeito, não é nem no teu modo, mas no modo e no jeito e no tempo de Cristo. Vou falar do Jeff também. Tá vendo aquele adesivo lá em cima? Viu que tá descolado na pontinha? Ontem nós sentados aqui conversando, o Anderson estava ajudando nós. Pá, não vai dar certo isso aí, cara. Sabe por quê? Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo ontem. O adesivo, ele tem um tempo. Ele precisa ser curado, porque senão ele não gruda. E daí nós criamos nosso tempo, né? A gente manda fazer em cima da hora, a gente faz em cima da hora, e a gente acha que vai dar certo. E aquilo ali, Igor, está levantando para nós entender que não é do nosso tempo, não é do nosso jeito e não é do nosso modo. As pessoas também têm um tempo. Nós também temos um tempo. Talvez tenha algumas coisas que não estão acontecendo na nossa vida, porque eu me incluo nisso, é porque não é no nosso tempo. Talvez nós não estamos preparados para algumas coisas. E a gente começa a lutar contra Deus. Mas, Senhor, eu estou preparado. Estou pronto, né? Fala com teu servo ouve. Estou pronto, pode abençoar. Sou terra fértil. E o Senhor olha para ti e diz assim, não, mas não é o teu tempo. Não é o teu jeito. E você começa umas lutas internas. Ele está dizendo assim, não, eu estou te guardando. Porque se eu te der algo nesse tempo, você não vai suportar. Porque uma coisa nós precisamos entender, há guerras espirituais ao nosso derredor. Há levantes do inimigo. E quando você começa a movimentar a tua vida e a tua casa para algo do Senhor, vai se levantar. Porque daí o teu alvo é Cristo, mas o alvo do inimigo é você. Quanto mais você atrai a presença de Jesus na tua vida, mais você vai ser atacado. Não é para você se entristecer, não. Mas é para você se revestir de toda a armadura que Efésios fala que nós podemos ter. Então Jeremias no 51:11, se você quiser abrir comigo. Estou querendo construir algo. Depois os da tarde que se virem. Acharam?
O 51 é depois de 50, tá, gente? Só para você que não. Dá a mão, né? Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis e dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis e dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. E o Senhor se vingará de seu templo. Agora me linkou outra passagem que está em Ezequiel 27 a 37, está na Bíblia, mas você já sabe que é o Vale dos Ossos Secos, aonde o Senhor começa a gerar vida naquele vale. E interessante que naquele vale o Senhor começa a instruir o profeta a profetizar. Profetiza, né? Fala para Ezequiel, profetiza, que haja vida nesses ossos. E aqueles ossos começam a se juntar e começa a vir carne, começa a vir nervos, e ali vai dizer que aquele corpo está pronto, vamos dizer assim, mas falta algo, falta o Espírito do Senhor. Agora o Senhor instrui o profeta a profetizar sobre o Espírito, né, que entrasse nos corpos, e aquele Espírito entrou. E o interessante é que quando aquele exército levanta, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que forma um exército grande e numeroso, muito grande e numeroso. Então nesse tempo o Senhor está querendo levantar exércitos. A nossa família faz parte desse exército, você faz parte desse exército. Só que se nós não nos preparar para esse tempo, vamos falar bem a verdade, se você perder tempo com briguinha, com lutinha, que coisa que acontece em casa, cara, você não vai trocar de patente. Não perca tempo com coisas pequenas. Começa a focar em Cristo. Tem decepções que param as pessoas, mas só que tem decepções que nós precisamos entender que é para nós formar como matéria-prima construção do nosso altar. Sabe, um barro que você pega, você transforma numa pedra, é para você construir o teu altar. Uma vez eu escutei, não me lembro quem, mas falando que toda pedra que te lançam, você constrói o teu altar. Não lança de volta não, benção, tá? Não tenta revidar não. Se você tentar revidar essas lutas, gente, você troca o alvo e você para de construir. E interessante que Jeremias fala também sobre o vaso na mão do oleiro, e tem uma rodinha que vai embaixo do vaso aqui, sabe? Você vai construindo o vaso, vai botando a mão dentro, vai formando. Quem já viu fazer vaso aí? Amém? Tá comigo então. Então tá fazendo o vaso e a mão vai dentro. Só que aquela rodinha de baixo, ela não para. Aquela roda que está embaixo, que o cara vai com 5 pezinhos, sabe? Aquela roda que está girando significa a nossa vida. Então se você parar, aquele barro, ele vai cair. E o formato que você estava tendo, vai ter que começar tudo de novo. Mas eu estava orando em cima desse texto, nem estava programado isso, mas estava orando em cima desse texto semana passada, e o Senhor começou a me dizer assim: muitas vezes você é esse oleiro, muitas vezes eu te coloco você, agora pense você comigo, muitas vezes você é colocado como oleiro, e Deus coloca uma vida na tua frente, para você dar um formato, para você dar uma direção, para você dar uma forma. E como você tem se investido naquele barro, como você tem investido nessa pessoa, você tem tirado as imperfeições, porque o barro ele tem aquelas pedrinhas e você precisa remover. E aquelas pedrinhas são as nossas decepções, as nossas desilusões. É água caindo, gente, não dá bola. O Senhor está derramando. Amém? Então é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo, tirando aquelas nossas imperfeições, para que no momento que Ele possa derramar algo, alguém, como foi, nós louvamos no começo, enche-me, para que quando Ele venha encher, não seja desperdiçado o óleo, porque o Senhor não desperdiça nada no templo, o Senhor não desperdiça nada. Então tem muitas vezes Ele não derrama na nossa vida, porque alguma coisa ainda está atrapalhando, porque Ele sabe que vai desperdiçar, e o Senhor não desperdiça, porque o Senhor tem zelo pelas coisas dEle, o Senhor zela pelas coisas dEle. Então nesse tempo nós também somos chamados como quê? Como arqueiros e flechas, para que nós possamos, nós como arqueiros lançamos nossas flechas contra a Babilônia, nós lançamos as nossas flechas contra esse mundo que está aí fora,
Então é nós nos gastar e gastar o nosso tempo para preparar esse ambiente de nossa casa. Afiar as nossas flechas. Quando a gente fala em arco e flecha, a gente começa a se lembrar de um legado, porque é aquilo que a gente deixa, sabe? Aquilo que está sendo construído, porque um dia nós somos flechas e um dia nós somos arcos. É só entender o tempo. Só não queira ser arco no tempo que você tem que ser flecha, porque ainda você não está cravado no alvo. Depois que você é cravado no alvo, aí sim começa um novo tempo para a tua vida, um novo propósito para você, aonde você é chamado como arco. E aí, gente, você como flecha, você é só você. Se prepara, começa a entender quem é Cristo. Aí é o novo cristão, né? Quando você toma uma decisão de ser batizado, quando você aceita Jesus, quando as coisas começam a acontecer na tua vida, quando você começa a ter essa experiência em Cristo. Mas quando você é arco, aí o trabalho vem, porque não é mais só você. Aí você vai ter que começar a olhar para o lado. Aí você vai ter que se desgastar pelas outras pessoas também, pelas outras flechas agora. Entenda o teu tempo, entenda o teu propósito. Isso é o nosso legado. O Alex veio, me abraçou atrás, olha o teu legado, né? Gabi estava dançando, o Cauê estava tocando. Eu tenho uma linha de produção lá em casa, já falei nisso, né? Uma vende camisa, a outra já estava ali e cobra, e vende bem, cara. Tem uma que vende bem, já vi que eu posso investir nela. Porque eles fazem aquilo que eles veem o pai fazer. Eu sou bom vendedor, gente. Até casa pegando fogo, mas agora não posso mais, me converti, né? Então esse é o nosso tempo. Nós precisamos entender o nosso tempo, para que nós não venhamos perder tempo. Está entendendo? Entenda o teu tempo para você não perder tempo. Ó, isso rimou, cara. Então é isso, gente. Quando a gente fala em legado, eu me lembro de Apocalipse 2,17. Quer abrir comigo? Eu não passei para eles, por isso não está no telão, gente. Eu que me fui desorganizado hoje. Apocalipse 2,17. Não sabe onde é que é Apocalipse? Pega Gênesis, vai até o final. É lá no final. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei maná escondido, também lhe darei pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido como apenas por aquele que o recebe. Conhecido apenas por aquele que o recebe, que é Jesus. Então ele vai dar para quem tem ouvidos e escuta o que o Espírito está dizendo à igreja. Ao vencedor, é aquele que vence, aquele que chega até o final da batalha e vence a batalha, porque nós estamos vivendo uma batalha nesse tempo, sim ou não? A nossa batalha não é tão grande quanto alguns irmãos nossos. Eu acho que por isso que às vezes a gente é meio frouxo, né? O Senhor está levantando homens de responsabilidade, gente, para esse tempo. Homens que não se importam só com o seu umbigo. Sabe por quê? Imagina aquele tempo, numa batalha, cara. O povo lá com Josué, Caleb. Imagina nós naquele tempo lá. Imagina você agora. Não precisa falar nada. Imagina você naquele tempo, saindo para uma batalha que você não sabe se volta, deixando tua esposa e filho para trás, e você muitas vezes guerreando por uma outra família. Imagina você nesse tempo. Esse tempo eu escutei uma palavra que para mim está faltando homens de honra para esse tempo. Homens de honra para esse tempo. Homens de honra para esse tempo. Entenda que agora, entenda que aquilo que você deixa de fazer, entenda que aquilo que você não faz, ou aquilo que você peca, não tem mais a ver com você, mas tem a ver com a tua casa, porque o pecado fere tua casa. Mas daí tem uma passagem na Bíblia, que agora eu não vou lembrar, depois eu posso falar, mas aonde que o teu pecado fere o corpo, aonde o teu erro fere o corpo. Então imagina o teu erro ferindo o corpo. Pegou? Então é muito mais pesado para nós que estamos entendendo para esse tempo. Dá tempo de você sair ainda. Se você escutou essa palavra, é muito mais grave para nós.
porque todo o nosso erro e pecado fere o corpo. E nós fizemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, onde nós temos um cabeça. E é esse cabeça que nos conduz. Pegou? Então Apocalipse, quando fala da pedra branca, eu acho massa, porque a pedra branca, ela significava naquele tempo absolvição. Porque o juiz, imagina, não tinha rádio Irapuru naquele tempo, né? Não tinha internet. Então quando alguém era absolvido num júri, as outras pessoas demoravam a ficar sabendo, né? A fofoca não era tão rápida nem hoje, mas então demorava para ficar sabendo. O que acontecia? O juiz levava uma pedra escura e uma branca. Se aquela pessoa fosse absolvida, ela ganhava a pedra branca. Então, quando ela saísse do tribunal, ela começava a caminhar com aquela pedra branca. Alguém falava alguma coisa, não, eu fui absolvido, porque era um sinal de absolvição. Então, está dizendo que o vencedor vai ganhar uma pedra branca, um sinal de absolvição, um sinal que dá direito a ficar no arraial. Mas também significa outra coisa. Quando um viajante ia viajar, ele chegava num estabelecimento, numa pousada, e ele era bem tratado pelo dono da pousada. E ele era vamos dizer assim, zelava por aquele ambiente e se dava bem com... Mas era uma boa pessoa, vamos dizer, para esse tempo. Eu estou me enrolando aí, senão vou perder tempo. Era uma boa pessoa para aquele tempo. Ele se comportou. Ele ganhava uma pedra branca. Só que aquela pedra, ela se encaixava, porque era quebrada no meio e ela tinha um encaixe. Quando aquele cara voltava para casa, aquele viajante, com aquela pedra, se alguém da sua família precisasse viajar por aquele mesmo trajeto, mesmo caminho, e precisasse de um lugar de descanso, de uma pousada, aquela pedra ia significar um sinal de que aquela pessoa era, vamos dizer assim, amigo ou familiar daquela outra do viajante. Tá me entendendo? Então tá bom, me ajuda aí que pra mim tá aqui, tá? Vamos dizer assim, cara, aquela pessoa tinha a liberdade para entrar naquele lugar. Tu tá linkando isso com Cristo? Aquela pedra branca significava que aquela pessoa tinha livre acesso. E aquela pedra branca tinha um encaixe. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a lembrar de legado. Que aquilo que você está construindo, você está abrindo um caminho. Aquilo que você está construindo, você está deixando um legado. Aquilo que você está construindo, a forma com que você está caminhando, está deixando lugares de acesso para os teus filhos. Tem lugares que a gente vai ministrar, tem lugares que nem conhece o Cauê e as meninas, mas a gente fala deles e as pessoas nos conhecem, cara, que eles chegam lá sem ninguém conhecer, cara, e são bem recebidos. Por quê? Porque alguém deixou lá, alguém passou por lá e deixou um testemunho. Sabe o que significa isso para nós? Aonde você passar, você precisa deixar um testemunho. Aonde você passar, você precisa deixar um comportamento. Aonde você passar, você precisa deixar um legado. Você precisa deixar uma porta aberta. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com aqueles que vêm depois de você. Isso não é só os nossos filhos. Isso tem a ver com as pessoas que andam junto conosco. É aquilo que você está deixando de portas abertas. No sentido bom agora, né, gente? Mas é o caminho que você tem deixado livre. O acesso que você tem deixado. Então a pedra branca nesse texto significa isso. Os lugares que você tem passado. Quais têm sido os testemunhos? O que você tem feito? Eu tenho tem dois pastores, cara, que eu não conhecia. Um era só por telefone, assim, porque um foi porque o César falou de mim. Um é o pastor de Stay. Nós vamos estar com eles em dezembro lá. E nós na convenção nós se passamos assim. Foi bem engraçado, gente. Não vou saber. Mas nós passando assim, quando eu passei por ele, cara, mais ou menos na porta, onde está Adelino, mais ou menos. Ele olhou para mim e disse assim: é ele. E eu olhei para ele e disse assim: é ele. Parece uma conversa de louco, né? Mas realmente era.
é você. É você. E corremos, se abraçamos, cara. Nós nem se conhecia, foi só porque alguém falou bem de mim para ele e bem dele para mim. Foi uma porta que o César deixou aberta. Tem um outro pastor de Campos Novos, aconteceu a mesma coisa, gente. Nós encontramos em Lagoa Vermelha, numa conferência que o Luiz estava lá. E só por telefone nós tínhamos conversado. Eu arrumei um lugar para ele que ele queria vir aqui me chamou no Face, não sei de que jeito. Ele queria vir, que o Luiz estava aqui, e eu arrumei um lugar para ele no hotel aqui em cima. Eu nem paguei, eu só arrumei. Pega e liga para lá. Imagina se tivesse pagado. Tinha sido maior a benção. Nós vimos assim de longe, cara, e ele começou a cutucar a esposa dele. É ele. Mesma conversa. Cara, se abraçamos, tudo, cara. Hoje, parceiro. Mas está entendendo o que eu quero dizer com isso? O que as outras pessoas estão falando de nós? Porque testemunho, eu dar o meu testemunho é fácil, gente. Né? A gente fala bem de mim mesmo. Eu falo bem de mim mesmo. Às vezes eu falo as coisas ruins também, né, Gil? Mas a gente sempre fala bem de mim mesmo, né? De si mesmo. Testemunho, cara, que você dá de você, tranquilo. Eu, pra mim, eu nem dou muita conversa quando a pessoa está começando. Já chega com o currículo vitae do Senhor. Eu sou presbítero, profeta, não sei o quê. Cara, se tu vê eu me apresentar para alguém, eu nem vou dizer que sou pastor. Deixa a pessoa entender que eu sou, né? Eu já contei essa história, mas teve uma vez que eu cheguei para uma senhora, comecei a orar com ela, e ela chorando na minha frente, ela perguntou: o que tu é até pastor? E eu disse: eu não sei o que eu sou para ti. Se eu sou pastor, eu vou ser pastor. Se eu sou amigo, eu vou ser amigo. Se eu sou cliente, porque ela é a dona do estabelecimento, eu vou ser cliente. Não interessa em que eu sou, interessa em que meu pai é. Ele é bom, eu não sou nada. São essas coisas que nós precisamos entender. As outras pessoas têm que dizer. Você dizer quem você é fácil. Eu posso dizer para você que eu sou um bom vendedor, mas o meu chefe lá vai olhar para mim: a tua meta não está batida esse mês. Não está mesmo. Que passou, né? Será que tu é tão bom assim então? As outras pessoas precisam dar o nosso testemunho. As nossas esposas precisam dar o nosso testemunho. Hoje ela pode dar, ontem não dá. Quando nós tínhamos dado uma atrito, né? Dá uma atrito na casa de vocês também? Na casa de vez em quando dá. Ontem não dá para abrir meu testemunho para ela, mas hoje dá. Está entendendo o que eu quero dizer, gente? Não tem problema o nosso erro também. Tem problema aonde nós estamos focados e quem tem sido o nosso alvo. O nosso alvo é Ele, gente. Tudo se resume a Ele. Toda essa história que eu estou falando, tudo que eu li hoje se resume a Ele. Tudo se resume a Ele. Talvez nós nem precisávamos de eu estar ministrando aqui nessa manhã, só adoração. Enche-me até transbordar, derrama tudo. Por que ainda precisa? Por que ainda precisa? Por que você ainda não se posicionou onde você sabe que tem que se posicionar? Por quê? O motivo de nós nos reunir é para que nós tivéssemos uma direção. Porque essa é a intenção do corpo. Porque tem um cabeça que é Cristo, e o sangue precisa correr no nosso meio. Talvez a reunião às vezes é só para celebração, é só para nós celebrar, mas ainda precisa de uma palavra, porque tem muitas coisas que ainda nós precisamos corrigir. Tem coisas que precisa realmente, que está escondido em nós, que precisa ser revelado. Mas tem coisas que nós já sabemos que temos que consertar e não consertamos porque nós não queremos. E daí nós oramos para consertar algo que tem que ser você. Pecado, a gente não ora para ir embora, a gente manda embora. E essa é a diferença. 2 Reis 13, deixa eu ver que hora que é. 2 Reis 13, do 15 ao 19. Vai dizer assim: está falando um tempo onde que Eliseu adoeceu. O profeta que veio depois de Elias, que recebeu a unção dobrada, né? Imagina,
Elias, o profeta, diz para ele, Elias fez um monte de coisa, cara. Através dele começou a derrotar Jezabel, através dele veio aquele altar lá que veio uma língua de fogo e lambeu tudo, e não sei quantos profetas de Baal foi derrotado. E ele derrama uma unção dobrada para o rapaz que veio depois dele. Só que derramou por quê? Porque aquela pessoa pediu. O que você tem pedido para esse tempo? Qual tem sido a tua oração? Qual que é o propósito do teu jejum? O teu jejum o único tem só um propósito: matar a tua carne. Você ora para alguma coisa? Não ora não, gente. O teu jejum é só para matar a tua carne. Quão miserável nós somos. Mas qual tem sido o objetivo da tua oração? E esse rapaz aqui, esse Eliseu, ele pediu a unção dobrada daquele profeta. Imagina a unção dobrada desse homem. Então no 15 vai dizer assim: Eliseu lhe disse, toma um arco e... Vou começar desde o início, no 14. E Eliseu estava doente de sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. E então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes, cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O profeta dá uma ordem para aquele rei: pega esse arco, pega essa flecha, se dedique e lança contra aquela janela. Fira a terra até o mais forte que você consiga. Aquele rapaz, meio sem entender, pegou o arco, porque ele não foi afiado. Ele não estava se afiando. Aquele rapaz, meio sem entender, pegou aquele arco e atirou 3 vezes sem força. Em outras traduções vai dizer 3 vezes sem força. O profeta olha para ele e diz assim: assim vai ser o seu reinado. A palavra diz que o profeta orou irado para ele: assim vai ser o teu reinado, curto, e só 3 vezes você vai vencer os assírios, e não vai ser o suficiente. Tem muitas batalhas na nossa vida que nós vencemos, mas parece que nós desistimos de orar, desistimos de se colocar nesse lugar em Deus, que mais para frente Ele nos derruba. Essa mesma batalha, parece que a nossa vida é um círculo. E nós precisamos entender: se nós não vencer aqui, nós vamos passar de novo e vai chegar no mesmo lugar. Então é o quanto você está disposto a guerrear, o quanto você está disposto, o quanto você tem colocado impulso nessa flecha, o quanto você tem esticado esse arco. Porque a flecha do livramento que vai dizer ali está ligada ao quanto eu me submeto à orientação da minha autoridade espiritual, o quanto você tem se submetido à tua autoridade espiritual, se é que você tem uma autoridade espiritual, se é que você tem alguém que você abre o teu coração. Alguém alinhado com Cristo, gente. Então essa flecha de livramento, está dizendo nesse texto, é uma flecha aonde que tem que se submeter à orientação de uma autoridade espiritual. O quanto eu me submeto àquilo que o Senhor está me conduzindo. O quanto eu, como flecha também, não é só o arco se dedicar, a flecha também precisa, porque ela precisa estar afiada, ela precisa se dispor a ser afiada. Mas tem pessoas que parece que quando você começa a afiar de um lado, corre. Quando toca numa área, foge. E daí fica ali: Senhor, quando é que vai ser o meu tempo de arco? Porque o Senhor está te guardando, porque se Ele te lançar nesse momento, você não vai segurar no alvo, você não vai se agarrar no alvo, e quando vier o vento você vai cair, porque você não estava preparado, porque você não cravou onde você tinha que ser cravado. Então é o quanto eu me dedico, o quanto eu me entrego, o quanto eu abro meu coração.
No começo desse ano, nas primícias, eu falei sobre algo. Eu falei sobre circuncisão. Que chegou um tempo que a igreja precisa ser incircuncisa. O apóstolo Paulo fala que não é mais pegar, né? Eu vou falar aqui agora, vai pegar o órgão masculino e cortar. Não. Você tem que colocar a tua nudez na mão do sacerdote. Você tem que colocar a tua nudez na mão do sacerdote. Mas o sacerdote também precisa estar preparado, porque ele tem que te circuncidar, não te castrar. Porque muitas pessoas já foram castradas por sacerdotes, e se feriram e se fecharam. Mas esse é o tempo que o Senhor está levantando sacerdotes preparados, está levantando pessoas com o coração entregue, porque precisa ser aberta a nossa nudez, para ter um relacionamento com Cristo, como Adão e Eva tinham no jardim. Nós precisamos entender que não tem que ter roupas que nos cubram, não tem que ter falhas que nos cubram, não tem que ter pecado que nos cubram, mas tem que ter um coração aberto e limpo. Tem que ter você precisa estar nu perante o Senhor. E se você é casado ou casada, você precisa estar nu perante o teu marido. Nudez não significa as suas roupas, mas significa um coração limpo, algo que não te prende e não te segura, algo que não te segura para trás. Quando a gente fala isso nos cursos de casados, as pessoas se apavoram. Meu Deus! Só que se você não fizer isso, gente, tem gente que está escutando isso faz tempo. Ela está me olhando aí, mas está escutando faz tempo. É porque o Senhor está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei com você. Eis que Ele está à porta e bate. Eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir essa tua porta, não feche a tua porta não, meu irmão. Não feche a tua porta não. Tu quer transformação? Tu quer um tempo novo na tua vida? Abra a tua porta. Abra a porta do teu coração. Flecha de livramento está ligada ao quanto eu me submeto à orientação da minha autoridade espiritual. Teve um tempo que eu fui flecha, cara. Ontem eu postei uma foto, né? O pastor Sérgio estava aqui ministrando. Eu comecei a me lembrar as puxões de orelha que eu levei dele, dos tempos que eu tive que sentar na salinha. Quem já foi na salinha dele? Às vezes é benção, eu já foi bastante. Às vezes é benção, gente, mas às vezes, olha, às vezes às vezes não é fácil. E se você não está preparado, não vá. Não vá. Fica na tua. Continua sendo crente de domingo à noite. Mas eu comecei a me lembrar o tempo que eu fui flecha, cara. O tempo que Ele precisou me afiar. Mas eu deixava, gente. Doía. Doía, cara. Só faltou Ele me chamar de banana um dia. Dá risada, né? Mas é verdade. Só que, glória a Deus, esse tempo mudou, cara. Um tempo a minha família foi ministrada. Teve um tempo que nós precisamos ser ministrados. E ainda precisamos. Ainda eu erro com o Cauê erra comigo, eu erro com a Karina erra comigo, e assim por diante vai. Mais a Karina erra comigo do que eu com ela. Mas teve um tempo que eu tive que ser afiado. Eu me lembro de uma situação agora que me veio na cabeça. Nosso primeiro café de pastor, cara. Tava junto lá em Vitor Greff? Tava também. Então ele falou de você e não falou de mim. Eu também tava junto. Eu me lembro que nós fomos uma galera aqui de Passo Fundo, cara. Era uma multidão de diáconos, né? Tinha uns 3 casal de diáconos, né, Sérgio? E preparamos os pastores lá, cara, e era massa o lugar, né? E daí tinha uma ilhazinha e passava o rio em volta, lembra? E nós, para ir lá, nós tínhamos que passar por uma pinguela. Tu sabe que eu tenho sonhado com aquele lugar, cara, mas não, sabe, um lugar para retiro. Agora tô falando de um sonho meu aí. Sabe, um rio em volta, só uma pinguela, só para o casal passar assim. E daí nós levantamos a ponta, se pegar no pau, se pega lá, não tem como fugir. Tá, voltando para lá. Daí, eu me lembro que nós estávamos lá e, cara, eu corri naquele café, homem. E ajeitamos café, não sei o quê, só não tiramos leite de vaca.
Mas e foi, já tinha tirado, né? E, cara, eu me lembro que tava o Sérgio Zanetti, tava o Tom Asli, o Ali e a Anne, o Jeff também tava, então, eu não lembrava dele. Mas eu me lembro que o pastor falou assim, não, quero agradecer os irmãos que vieram, a Karina não pôde ir, fui só eu. Eu fui de carona com ele ainda, né? Eu me lembro que ele falou assim, eu quero agradecer os irmãos, né, que vieram de Passo Fundo para nos ajudar aqui, e foi o Sérgio Zanetti, o Tom Asli, eu tava no lado, assim, e ele pulou eu e o Alice, a Anne e o Jeff, então. E eu falei, mas desgramado, né, cara? Não lembrou de mim? E eu corri, cara, aqui pra cima e pra baixo, o cara não falou meu nome, meu. Perdi a benção. Eu me lembro que eu entrei, cara, eu não lembro nem o que ele ministrou, porque fechou, é ou não é? Teu coração fecha, né? Quando você é confrontado, quando você não é lembrado, né? Ah, não fui lembrado, não me deu a paz do Senhor. Teu coração fecha, nem o culto você não pega. Se você for, o seu Adelino mandou você contar o carro assim, você bota e o seu Adelino dá uma puxão, não, ajeita aí. Tu entra aqui para dentro, nem a palavra tu não lembra mais, né? Eu me lembro que eu fechei meu coração e não sei mais o que aconteceu. Eu só me lembro de entrar no carro e baixar a cabeça assim e ficar pensando comigo mesmo. Mas hoje eu saio desse negócio, cara. Honrar, que honra, meu. Honra nada. Não lembrou de mim. Daí Deus vem. Deus sempre vem. Eu me lembro que eu no carro baixado a cabeça, que assim, irado, né? Porque se o homem falasse comigo, eu não ia escutar. Daí o Senhor vem. Tu ainda espera ser lembrado pelo homem, né? Tu não faz as coisas para mim. Tu faz as coisas para ser lembrado. Para quem você está fazendo? Para quem você tem se dedicado em casa, jovem, esposa, para ser lembrado? Marido, para quem você tem se dedicado? Se você espera ser lembrado por essa pessoa que está ao teu lado, eu vou te dizer uma coisa, um segredo, não conta para ninguém. Você vai se frustrar. Se você espera ser lembrado por um pastor, por alguém, você vai se frustrar. Mas se você se dedicar e se você construir na direção de Jesus, eu quero te dizer uma coisa: Ele não decepciona. Ele não decepciona. Ele não decepciona. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: Ele não decepciona. Olha para quem está ao teu lado agora e diz assim: vamos construir junto? Olha para alguém e diga-te. Obrigado. Ele não decepciona, gente. Porque não é apenas nós ser... Estou encerrando, quiserem subir. Não é só você estar preparado, também afiado. Não, é você também estar preparado e afiado, desculpa. Não é o quanto você é ligeiro também, e quanto você é dedicado, mas você precisa estar preparado. Essa é a palavra. Em 2 Samuel 2, vai dizer assim, ó. 2 Samuel 2, lá no 7. Ou no 12, vamos ver aqui. 18. Vou pegar um antes. 17. Houve violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Absai e Azael. Azael foi bem pouco falado na Bíblia, cara, mais nesse texto aqui. E foi bem curta a vida dele também. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. Outras traduções vai dizer em uma cabra montanhesa. Vocês já viram aqueles vídeos que falam das cabras que sobem aquelas montanhas e a parede é, cara, reta e elas conseguem subir? Vocês já viram ou não viram? Se não viram, eu vou explicar para vocês. É uma cabra que sobe uma montanha, né? Até lá em cima.
E tu olha lá para cima e diz: meu Deus, como é que subiu? Tem um primo meu, cara, que tem uns cabritos lá, que ele sobe em cima da casa, não sei como, cara. A gente tem asa, de noite eles ganham asa, mas o inimigo bota lá. Volta para cá. E o Senhor compara esse jovem a uma cabra montanhesa. Imagina se dá para o Senhor dar ênfase a uma pessoa na Bíblia, é porque essa pessoa, cara, é forte, irmão. Sempre quando o Senhor traz algum texto e enfatiza algum ponto, é porque algo ele quer revelar ali. E às vezes nem é para mim, às vezes é para você, às vezes é para o teu íntimo. Então, quando fala em Azael, que ele compara a uma cabra montanhense, tu imagina o quanto esse rapaz era ligeiro. Quase que nem a Isa ontem, né? O Jeff olhou para o lado, quando olhou de novo, não estava mais ali, estava lá no outro pavilhão. Os filhos da gente têm esse poder quando são pequenos, sabe? Acho que eles somem quando tu olha assim. E se tu tem 4, tem que ver como é que tu faz para juntar a galera para ir para casa no final do culto, gente. Eu vou comprar um chofar para mim, dando só um toque, reunir a tropa. Vocês brincam, não é com vocês. Mas volta para cá. O Senhor, comparando esse jovem, cara, como essa cabra montanhense. E vai dizer mais para frente assim, ó. Perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com a armadura dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia olhar para o seu irmão? Joabe nos olhos de novo. Como porém Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas, e ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. O que esse texto me diz? Não adianta você ser ligeiro se você não está preparado. Não adianta você estar jovem, com vigor, corre para lá e para cá. Ou você é mais idade com vigor. Se você não está preparado, se você não está afiado, se você não tem um alvo definido na tua vida, fique de pé. Algumas coisas o Senhor está construindo desde ontem até hoje e vai construir ainda durante essa tarde. Mas uma das coisas que nós temos entendendo nesse tempo é o quanto nós estamos dispostos a ser afiados. O quanto eu e você estamos dispostos.